Só, contato restabelecido, vamos conversar com a deputada Damares Moura, do PSDB. Ela vai falar sobre o projeto de lei número 350 de 2020. Deputada, seja muito bem-vinda. Bom dia, deputada. Olá, bom dia, muito obrigada. Nós que agradecemos a participação da senhora. Deputada, eu queria que a senhora falasse um pouquinho para a gente, então, sobre esse projeto chamado, né, aqui na Casa de Projetão, um projeto muito importante que engloba várias ações de combate ao coronavírus. Ele é inédito no Brasil, ele tem um caráter de unicidade, porque nós não temos conhecimento de que haja outro parlamento estadual na federação que tenha construído um texto, não é, com este alcance para o período, não é, de calamidade pública. Eu penso que foi um passo muito significativo e até histórico da São Paulo, direcionado e para viger durante o período da calamidade pública e muito amplo, né, abordando de forma específica impactos econômicos, impactos sociais e outros mais que certamente nós conversaremos aqui durante a entrevista. Perfeito. Deputada, uma das pautas aprovadas fala justamente sobre liberdade religiosa. E nós sabemos o quanto a senhora trabalha justamente com esse tema. Como a senhora vê hoje em dia no Brasil essa temática da liberdade religiosa? Conta pra gente. Eu vou só resgatar um pouquinho da minha fala anterior para eu desdobrar esse projeto de lei, o propósito dele, ele foi feito a muitas mãos, não é? Os deputados todos puderam e tiveram a oportunidade, não é, de fazer as suas propostas para serem acolhidas neste projeto, só não o fizeram aqueles que não desejaram fazer, não é? Mas todos aqueles que quiseram incluir nesse projeto pautas importantes, não é, para levar melhorias, para prevenir, para combater o coronavírus, para enfrentar, não é, os impactos econômicos e sociais, como eu já mencionei, não é? Esse projeto de lei ele foi dividido em capítulos, não é? Nós temos inicialmente o capítulo da administração pública, que traz um bastante relevante para esse momento de suspensão de concursos públicos, de nomeações, tudo isso com vistas ao contingenciamento, inclusive, de gastos, não é, porque não se sabe ainda o quanto deveremos direcionar, não é, para o combate ao coronavírus, mas também tem um capítulo direcionado às ações de saúde, e diz respeito a ações preventivas, a ações de combate ao coronavírus. Temos um capítulo destinado a incentivos fiscais, esse é muito, muito interessante, não é? Incentivos fiscais às empresas, não é, que estão envolvidas na fabricação de equipamentos de sanitização para o momento de... Eu estou citando apenas alguns exemplos dos contidos em cada capítulo, não é? Então, são capítulos mais amplos e que tratam de forma mais pormenorizada, por exemplo, dos incentivos fiscais, não é? Mas nós temos um também bastante interessante, isso diz respeito a uma bandeira de meu mandato, e embora essa emenda não tenha sido feita por mim, eu me senti contemplada, não é? Que é um capítulo dedicado às vítimas de violência doméstica, não é? É um trabalho intenso que eu tenho feito por todos os últimos anos da minha vida, então me senti bastante contemplada neste capítulo que trata da violência doméstica, que agora é exponencial, para vocês terem ideia, e esses números
segurança pública, que eu vou voltar agora, 50% das suas mulheres no ambiente doméstico e familiar, agora, no período de isolamento. E é importante dizer que a ONU já está alertado, não é, a respeito deste perigo que é recorrente em períodos emergenciais, especialmente aqueles que demandam isolamento social, há um aumento exponencial da violência doméstica, né, porque os entes nestas relações que a gente chama de intrafamiliares, não é, são obrigados a conviver por longos períodos juntos em virtude do isolamento social, e quando já há conflitos em andamento, não é, ou aumento de tensão, é muito comum que essa tensão ecloda num período de isolamento social, e o projeto de lei trata, não é, de atenção às vítimas de violência doméstica, inclusive criando, não é, uma ajuda financeira às mulheres que precisam romper o ciclo e deixar as suas casas, trata até de hospedagem dessas mulheres, não é, em outros espaços, o seu espaço doméstico, exatamente para resguardá-las. E aí eu chego no capítulo que antecede ao meu, que eu quero desdobrar um pouco, não é, que trata das relações de consumo, que são importantíssimas nesse momento, e neste mesmo capítulo há um conteúdo bastante controvertido, mas bastante pertinente a esse momento, que é a questão do combate às notícias falsas, não é? E é importante esclarecer para o ouvinte, porque eu estou sendo muito questionada, não é, só para dizer aqui, publicamente, que eu sou uma ardorosa defensora da liberdade ou das liberdades individuais e fundamentais, dentre elas, não é? E com muito empenho tenho defendido a liberdade de expressão, não é? Mas liberdade de expressão, até porque não há direitos absolutos. Eu sou advogada, posso dizer isso com bastante propriedade, e é o que tenho defendido. Não há liberdades absolutas. Todas elas encontram um limite. E o limite do exercício das liberdades e dos direitos, inclusive individuais e fundamentais, é a dignidade do outro. Nós não podemos confundir isto. Todas as vezes que eu estou exercendo um direito ou uma liberdade, violando a dignidade do outro, de alguma maneira, não é? Eu estou extrapolando os limites do exercício do meu direito e da minha liberdade. Né? Nós estamos num tempo muito desafiador, porque as pessoas, em nome da liberdade de expressão, não é? Elas estão entendendo que são autorizadas a dizer tudo o que querem, não é? Contra quem desejarem e da forma como desejarem. Inclusive veiculando, não é, notícias falsas que comprometem saúde pública. Vamos deixar claro uma coisa, esse projeto de lei, ele não está criando censura, restringindo a liberdade de expressão das pessoas. Essa é uma lenda a respeito deste projeto de lei. Esse projeto de lei, ele está inibindo a disseminação de notícias falsas sobre saúde. Nós estamos falando de vidas que podem ser salvas ou condenadas à morte por conta de notícias falsas sobre saúde, que estão sendo veiculadas largamente nas redes sociais. Então, o projeto trata tão somente, não é, da inibição de notícias falsas sobre saúde, sobre a pandemia, sobre como cuidar da sua saúde, como, inclusive, sobre medicações. É uma coisa perigosa. Não é, se você veicula largamente uma notícia falsa sobre uma medicação que, além de não resultar em benefícios, pode resultar em malefícios, não é? Isso não pode estar autorizado pela liberdade de expressão, por favor. Por favor, vamos parar de discursos retóricos, irreais, heróicos,
Não é? Nós estamos falando de vida. Nós estamos falando de saúde pública. Nós temos que ter responsabilidade nesse momento. E esse projeto de lei, ele não retira a liberdade de expressão de quem quer que seja. A liberdade de expressão é uma conquista do Estado Democrático de Direito. A OAB, o órgão de classe do qual eu faço parte, lutou bravamente, historicamente, por esta conquista. E todos nós queremos conservá-la. Então, não se trata de retirar liberdade de expressão, tampouco de instalar a censura no Estado de São Paulo. Essa é uma lenda que está se criando em torno desse projeto de lei, que, aliás, não é mais projeto, a lei já foi aprovada, mas era o PL 350, a respeito da inibição de notícias falsas sobre saúde. E eu não posso ser contrário a isto, porque eu luto por vidas há muitos anos. Há muitos anos. Tudo aquilo que concorre, nesse momento, para a conservação da saúde pública, para a proteção máxima e para a informação verdadeira. Porque, nesse momento, informação é tudo, gente. Há pessoas que o único elas têm para assegurar a sua saúde é acesso à informação, é acesso à internet. A gente tem que ter responsabilidade com essas postagens e a liberdade de expressão, ela tem limite, sim. O limite dela é a dignidade do outro, é a vida do outro, é a saúde do outro. Então, eu precisava fazer esse esclarecimento, porque eu estou sendo atacada na internet, não é porque sou uma expoente da defesa dos direitos e liberdades individuais e fundamentais nesse país, sou expoente deste tema, e eu estou sendo atacada como se estivesse cerceando uma liberdade fundamental pela qual eu luto, que é a liberdade de expressão, e não se trata disso. Aí as pessoas precisam se informar. Pegue o projeto de lei, leia e entenda. Primeiro, que se aplica tão somente ao período de calamidade. E este artigo, especificamente a respeito de informações, ele tem como objetivo assegurar informação verdadeira sobre saúde e sobre vidas. E aí, queridos, agora vamos amenizar o clima para falar da alegria, não é, da satisfação que eu estou ainda desfrutando dela, não é, a respeito do capítulo 7, ou 7º capítulo desse projeto de lei, que trata da garantia à objeção de consciência. O que é isto? É que eu tenha conhecimento, é a primeira vez na história que se inclui numa circunstância como esta e num projeto que tem o objetivo de ser afirmativo num período de pandemia, que se contempla este tema. Não é? Nós estamos tratando, da prestação alternativa para religiosos que, em virtude da sua crença, tiverem que cumprir alguma obrigação que conflite com crença religiosa. E aí, só para alertar a todos que eu não estou criando direito novo. Eu estou tão somente reafirmando o exercício de um direito que a Constituição Federal já garantiu. O artigo 5º, inciso 8º, federal, diz privado de direitos em razão de sua crença religiosa, e na parte final do inciso 8º do artigo 5º, a Constituição cria a ação alternativa em razão de crença religiosa, que nada mais é do que você cumprir a mesma obrigação que todos estão cumprindo. Não se isenta o religioso de cumprir uma obrigação. Ele tem que cumprir a obrigação que todos cumpriram. Mas se o período de cumprimento conflita com uma crença, ele vai cumprir a obrigação, mas vai fazê-la de forma alternativa, em outro tempo, em outro lugar, sempre com vistas à acomodação razoável.
todos os princípios do direito devem se amoldar à acomodação razoável. Não se trata de medidas desarrazoadas. Né? Portanto, é com muita honra, né? E vejo como um momento histórico a Assembleia Legislativa acolher esta emenda que garante aos religiosos o direito à sua liberdade religiosa neste período de calamidade pública que nós estamos vivendo. Não é? É o capítulo 7, são os artigos 34 e 35, para aqueles que desejam conferir, extensivos não só a todos os cidadãos, não é? Mas há uma referência específica às relações nas escolas e às relações de servidores públicos de todo o estado de São Paulo. Mais a sua participação, importante fala e reflexão e também análise de muitos pontos desse projeto de lei número 350 que foi aprovado aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo. Quero agradecer demais a participação da senhora, parabéns e boa sorte. Eu também quero agradecer a oportunidade de falar sobre esse projeto de lei, que no seu último capítulo trata da redução de despesas, então ele foi muito inclusivo e alcançou as mais diversas relações, impactos econômicos e sociais. E da minha parte, sinto-me contemplada, né, vivendo um momento histórico do meu mandato, onde a garantia da liberdade religiosa foi tema, foi incluído no projeto, foi votado e foi aprovado. Parabéns ao deputado Cauê Marques, esse projeto, todos que participaram ativamente e fosse aprovado no dia de anteontem. Muito obrigada pela oportunidade de participar aqui com vocês. Um grande abraço aos nossos ouvintes. Obrigada, deputada Damares Moura, do PSDB.